Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, 11 de outubro de 2024, um dia um pouco nublado, aí por volta de 26 graus. Parece que ia ter uma ressaca no litoral paulista e o sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e partes de Paraná, parece que estão sob efeitos de fortes ventos e chuvas também fortes. Bom, espero que o clima aqui em São Paulo permaneça tranquilo. Bom, vocês sabem que o canal foi desmonetizado, o YouTube considerou que o nosso conteúdo é perigoso, né, para certas consciências, então nosso objetivo continua o mesmo. Enquanto pudermos ter liberdade de expressão e de comunicação, enquanto puder haver uma mídia alternativa e uma mídia independente, no YouTube nós vamos seguindo aqui no YouTube mesmo, né? Bom, hoje a segunda parte prometida aí da obra de John Coleman, né? Estou falando aí do Comitê dos 300 e das metas da elite secreta que move os pauzinhos por trás das instituições. Quais são as metas da elite secreta? Veja, se nós tivéssemos medo de investigar e expressar a realidade, nós não precisaríamos fazer canal nenhum. O YouTube não precisaria se preocupar com a repercussão dos nossos temas, dos nossos assuntos, dos nossos conteúdos. Então hoje eles me mandaram lá uma pesquisa e eu falei, olha, vocês, a plataforma de vocês é ruim, porque as pessoas não podem ter uma opinião diversa da opinião hegemônica, né, da opinião da mídia mainstream, da opinião que faz a cabeça aí do chapéu de alumínio. O meu canal não é chapéu de alumínio, é um canal de conscientização, de investigar as tramas, as conspirações, né, as coisas erradas que existem nos governos ocultos do meu país e de todos os países do mundo. Então, o nosso canal continua o mesmo. Ok, pessoal? Então, veja só: existe um grupo da elite que se autodenominou os Olímpios. Vence como se fôssemos deuses do Olimpo. Veja. Certas lojas paramaçônicas, sobretudo na Europa, cultuam e preparam seus membros para o advento da era de Lúcifer. Isso que é visto como a apoteose da gnose, do gnosticismo, da luz do conhecimento, né? Lúcifer é o portador da luz, da razão divina, do logos divino. É assim que eles veem Lúcifer. Lúcifer seria o único Deus na visão desse pessoal, né? Seria a verdadeira divindade, o verdadeiro mestre dos mestres. Os olímpios pretendem programar e implantar a seguinte agenda luciferina, né? E negam que haja qualquer vínculo de Lúcifer, o portador da luz, com Satanás, o qual é um querubim decaído, um ser das trevas que não tem nada a ver com Lúcifer, como outros acreditam que seja a mesma coisa, né? Bom, eu acredito que são entidades, forças aí, egrégoras, né, como se diz, diferenciadas. Continuando, veja, o governo mundial, que estas elites ocidentais decadentes chamaram de nova ordem mundial, New World Order, ele previu que só deveria haver uma só igreja, uma espécie de igreja de todas as religiões, inclusive existe esse tipo de igreja, né? Um só sistema monetário unificado sob a direção deles, e um só povo, provavelmente é o povo escolhido. Bom, para os nazistas era a raça ariana pura, ou qualquer coisa deste mesmo gênero, não é verdade? Bom, poucos sabem aí que os arautos do governo mundial único começaram a estabelecer a sua igreja única, né, já na década de 1920, veja, um século. Perceberam a necessidade, as multidões, as massas humanas necessitam de fé religiosa. É algo inerente e quase que natural ao ser humano. Daí os New World Orders aí pretenderam criar uma egrégora ou corpo místico, a fim de controlarem o corpo religioso da humanidade. Isso lhes daria o poder de canalizar a crença global para a direção que eles desejam. É como se eles criassem aí influenciassem o inconsciente coletivo da humanidade, né? Bom, o H.G. Wells escreveu sobre a New World Order lá pela década de 30. Você encontra facilmente a obra de H.G. Wells na internet. Se escreve H.G.W.E.L.L.S. Wells. Está mais para Wills, né? A obra dele se chama The New
World Order, já tive a oportunidade de ler. Só que não sei se você vai achar em português, tá? Em inglês você encontra facilmente. Foi publicado em janeiro de 1940. O H.G. Wells foi um escritor britânico, né, Wells mesmo, Wells, um dos membros da Sociedade Fabiana. Veja, um dos propósitos da Sociedade Fabiana é implantar uma sociedade comunista global, através de métodos, vamos dizer, social-democratas, né? É uma espécie de socialismo light, né? Claro que para implantar o governo mundial será necessária a destruição ou cancelamento aí de toda a identidade nacional, do orgulho nacional, o ufanismo, o patriotismo, o amor à bandeira, toda forma de nacionalismo deverá ser combatida aí pela nova ordem mundial. A destruição das religiões é uma absoluta necessidade, né? E é nesta obra do Wells que ele mostra essas convicções, né? Mas sendo a índole desse pessoal aí do método fabiano, né, tentarão desconstruir gradualmente as religiões, criando uma espécie de pastiche, uma espécie de Frankenstein religioso, onde há de tudo um pouco, né? O que menos pode haver por lá são os dogmas católicos, né? Inclusive, numa certa época, popularizaram uma operação cerebral para remover áreas do cérebro onde supostamente estaria localizado o fanatismo religioso, né? Então você teve congressos médicos de psiquiatras, neurologistas, cirurgiões, etc. E promoveram a lobotomia e técnicas assemelhadas. Isso não é brincadeira, né? O fanatismo religioso, e aí se associa aos dogmas religiosos, inclusive os católicos, seriam formas de psicopatia, de paranoia, né? Veja, o controle de todas as pessoas através de um controle mental foi chamado pelo agente de inteligência polonês-americano Zbigniew Brzezinski. Eu já fiz vídeo sobre o Brzezinski. Foi chamado aí o controle mental das multidões, das massas, da população humana, foi chamado de tecnotrônica. A tecnotrônica foi pensada para criar robôs humanos, autômatos. Foi daí que veio o transhumanismo. A União Soviética não ficou imune a isso daí, apenas que o sistema de terror, né, na União Soviética, veja, Félix Dzerzhinsky, veja como o sobrenome é parecido, hein? Chamado Félix de Ferro, foi o criador aí da temida Tcheca, o serviço secreto do Czar, hein? Foi a base do futuro KGB soviético. Parece quase pueril quando comparado com o transhumanismo ocidental do democrata Brzezinski, apesar de tudo o que se fala, né, sobre os malefícios aí das sociedades secretas soviéticas, né? Mas o Ocidente não fica atrás em termos de malefício, em termos de maquiavelismo, né? Um outro ponto vital dos globalistas e fabianos é encerrar toda a industrialização e a produção de eletricidade, sobretudo a produção de eletricidade pela via nuclear. Eles denominam isso daí de sociedade de desenvolvimento zero, pós-industrial. Foi então que vieram os programas do tipo emissão zero, carbono zero, né? Créditos de carbono, o Green New Deal, a Agenda 2030, o ESG, né? E outras completas parvoíces aí que se querem passar por agendas humanistas, ecológicas, corretas, etc. e tal, mas enganam muitos incautos. Pode observar que a indústria da informática e a das armas são imunes a qualquer tipo de preocupação ecológica, né? Existe mesmo uma guerra pelo lítio em curso, enquanto as bombas nucleares elas seguem evoluindo, né? Dentro do conceito de desindustrialização, as indústrias americanas que continuarem existindo, segundo a visão que eles tinham, isso já na década de 60, 1960, as indústrias americanas deveriam ser transferidas principalmente para o México, onde existe mão de obra em condição escravizada, em abundância. Ora, na época em que John Coleman escreveu seus livros, ainda não havia se consolidado a transferência da grande indústria, das plantas industriais para a China, o que foi feito de maneira intencional, como nós sabemos, né? No entanto, aí os adeptos do Donald Trump, lá em 2018, agora estão focando o México. Ocorre que a própria China está focando o México, né? Então, talvez ainda faça um vídeo sobre esse tema, hein? A desindustrialização e a sociedade conduzida através da robótica, robôs,
indústrias feitas com robôs, a produção será feita toda com robôs, né? Então, essa sociedade aí robótica, robotizada, a indústria robótica criará legiões de desempregados. Ou então as pessoas terão que ter novas funções dentro dessa sociedade aí tecnocrática, né? Bom, advém daqui um outro princípio, né? O que você vai fazer com as multidões desocupadas nos grandes centros? Ou com uma classe operária depauperada, né? Em situação de desemprego? O princípio das drogas, vistas cada vez mais pela elite como drogas recreativas. É evidente que a elite está completamente envolvida no grande tráfico internacional de drogas pesadas, como fentanil, cocaína, anfetamina, metanfetamina, etc. Não deixem de assistir ao meu vídeo O Comércio Mundial de Drogas, braço direito do sistema financeiro. Aí no canal você encontra também, né? Bom, o sistema atlanticista ocidental, anglo-sionista, norte-americano, ele pretende legalizar todas as drogas, pelo menos era assim que foi decidido lá pelo Comitê dos 300, né? E também legalizar a prostituição e a pornografia explícita. Basta você ver aí o portal OnlyFans, é um negócio de bilhões de dólares. Faz parte dos objetivos dos 300, do Comitê dos 300, o despovoamento das grandes cidades. Eles acham que a vida urbana é um processo de desequilíbrio, né? Que, de fato, existe um certo sentido, uma certa razão nisso, mas as soluções que eles trazem são sempre nefastas, né? Veja, a elite atlanticista adquiriu muita experiência sobre processos de despovoamento forçado, sobretudo com a experiência que eles tiveram durante o regime de Pol Pot no Camboja. Quem quiser investigar esse assunto, é um assunto realmente chocante, né? É muito importante saber que os planos de genocídio impostos por Pol Pot no Camboja foram elaborados nos Estados Unidos por um comitê mantido pelo Clube de Roma. Aliás, o Comitê dos 300, aí na década de 1990, inclusive reinstaurou ou tentou reinstaurar no poder do Camboja os herdeiros de Pol Pot, mas não conseguiram, né? Bom, Pol Pot foi um dos maiores criminosos da história, né? E morreu de causas naturais em 1998. Só houve uma condenação aí do Khmer Vermelho, que era a milícia do Pol Pot, em 2010. Bom, por aí se vê que o Comitê dos 300 consegue manter seus agentes na ativa, hein? E tenta sempre interferir nas nações, mesmo quando elas conseguem se libertar aí das garras hediondas aí da elite satânica, né? Outro ponto pretendido pelo Comitê dos 300 é a repressão de todo o desenvolvimento científico das nações, exceto o que for considerado benéfico para o próprio comitê e o seu sistema de controle total. Veja, alvos preferenciais, como eu já disse, a geração de energia, custo da energia nuclear para fins pacíficos. O comitê odeia particularmente as experiências de fusão nuclear. Veja, que é algo assim, é a pedra de toque da ciência, né? Quem conseguir a fusão nuclear a frio, por exemplo, né? Algo que grandes cientistas estão trabalhando nisso, hein? É algo considerado semelhante ao que ocorre no próprio Sol, ou seja, funciona, a energia seria gerada sem jamais se esgotar, né? Seria o moto perpétuo, aí, o sonho dos cientistas, né? Gerar energia sem gastar energia. Bom, no momento, então, as experiências aí de fusão nuclear são vítimas aí de zombaria e são ridicularizadas pelo comitê e os seus abutres aí na imprensa, né? Por quê? Porque a fusão nuclear libertaria todos os povos da escravidão dos elevados custos de energia elétrica, né? E levaria os países a um desenvolvimento muito fácil e muito rápido, né? O desenvolvimento da tecnologia de fusão nuclear acabaria de uma vez com o conceito aí do Comitê de Recursos Energéticos Naturais Limitados. Os recursos seriam ilimitados. Uma tocha de plasma obtida pela fusão nuclear, usada adequadamente, poderia criar recursos energéticos naturais ilimitados, inclusive utilizando as substâncias mais comuns que existem, por exemplo, o próprio ar, né? Terra, a própria luz, né? Você poderia usar essas coisas como energia, transformando em energia elétrica. Por exemplo, a própria luz do sol, né? Um ponto muito delicado e que pode chocar os mais sensíveis, por exemplo, o pessoal do YouTube, né?
Nós temos de mostrar aqui no canal os planos da elite casar e da elite globalista. Veja, um plano darwinista, demográfico, é eliminar 3 bilhões de pessoas até o ano 2050. Nas Pedras da Geórgia, você também pode pesquisar isso daí, o plano era mais ambicioso, né? Deveria haver só 500 milhões de pessoas na Terra, né? Tanto é que essas Pedras da Geórgia foram destruídas, né? Recentemente. Então, mas o plano do Comitê dos 300 era um pouco mais realista, era para eliminar apenas metade da população humana até o ano 2050. Para conseguir isso daí, eles terão de promover todo tipo de guerra irrestrita. Inclusive nos países desenvolvidos, utilizam métodos mais amenos. Por exemplo, a feminilização do homem, a masculinização da mulher, ou seja, a agenda gaysista, LGBTista. Também propaga o abortismo, né, legalizando. Né? Nos países ditos subdesenvolvidos, o antigo terceiro mundo, os métodos são mais cruéis, né? Por exemplo, como doenças, desnutrição, miséria. Né? Mas o mais, digamos, eficaz do ponto de vista aí dos 300 golems aí, são agentes biológicos, armas biológicas. Por exemplo, o Covid, vírus, bacilos, né? Potencializados em laboratórios, né, secretos. Não nos esqueçamos de que o Covid foi uma agenda criada pela elite, já estava previsto em 2008 na Inglaterra, e esta agenda fracassou, não teve o efeito desejado. A elite neoliberal criou vários laboratórios na Ucrânia para inocular os povos eslavos com algum vírus mortífero. Isso foi debatido no Congresso dos Estados Unidos. E Dona Vitória Nuland, Jázara, russofóbica fanática, foi uma grande promotora para esse fim específico. Pessoas chamadas aí de comedores inúteis pelos lacaios aí do World Economic Forum, Klaus Schwab, até a Hillary Clinton usou essa expressão, que os seres humanos são comedores inúteis, né? Entre vários outros aí usaram essa expressão, comedores inúteis. Bom, a Hillary também usou a expressão os deploráveis, né? Para se referir aos nacionalistas americanos, né? E o Comitê dos 300 aí encarregou o Cyrus Vance de redigir um texto sobre este assunto aí da despopulação, né? Sobre a melhor maneira aí de diminuir a população humana. Então eles praticaram esse tipo de ciência de maneira teórica, né? Principalmente com o uso de estatísticas, como nós vamos ver em seguida. Veja, o texto para a despopulação foi redigido com o título de Relatório Global 2000, né, e foi aprovado para ser posto em prática pelo presidente Jim Carter, do governo americano. E em nome do governo americano foi aceito lá por Edwin Musk, que não é o Elon Musk, é o Edwin Musk, um outro. Na época, secretário de Estado. Hein? Segundo as cláusulas do Relatório Global 2000, a população dos Estados Unidos deverá ter uma redução da ordem de 100 milhões de pessoas até o ano 2050. Ou seja, 100 milhões de pessoas a menos. Acredito que os Estados Unidos deve estar em torno de 330, 340 ou 50 milhões de pessoas. Hein? Para gerar a diminuição da população, você precisa quebrar, enfraquecer a fibra moral da nação. Por exemplo, através do gaysismo, do abortismo, né? Desmoralizar os trabalhadores da classe operária, criando crises econômicas, desemprego em massa. Isso se deu também através da criminalização da atividade sindical, como se deu no Brasil. Por exemplo, quando a Lava Jato, sob a desculpa de combater a corrupção, e lembremos que corrupção, veja, alguma corrupção existe em todos os países do mundo, sem exceção. Isso não quer dizer que eu sou a favor da corrupção, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ela existe sim, sem exceção. A Lava Jato destruiu, em nome desse combate à corrupção, praticamente a atividade sindical no Brasil. E também prejudicou muito a atividade empresarial, sobretudo das empreiteiras brasileiras, das incorporadoras aí, mais incômodas às gigantes globais do setor. Isso para não mencionar o estrago que a Lava Jato fez na Petrobras, um estrago 100 vezes pior do que a própria corrupção, que se dava através do lobby, ou seja, da propina, da influência, né? Então a Lava Jato também sucateou a indústria de defesa brasileira. Até hoje a indústria de defesa não se recuperou. Né? As práticas de desenvolvimento zero, chamado aí zero pós-industrial, são medidas para diminuir a oferta de empregos. Então imagine você desempregado e sem um sindicato, desempregado e sem uma proteção trabalhista qualquer.
você vai recorrer o quê? Você vai viver do quê? De bico, de subemprego, da ajuda de familiares, de amigos ou do assistencialismo, né? Mas é comum entrarem aí no rol dos alcoólatras, dos usuários de drogas, né? A política do Clube de Roma para a juventude das nações, vou falar um pouco sobre esse tema, é fundamentalmente promover a degeneração da cultura através do culto às celebridades devassas, né? Você vê, por exemplo, quando vem o show da Madonna aqui, né? As pessoas celebram como se fosse um grande acontecimento da cultura universal, né? Veja, festas de arromba, veja, fiz vídeo aí sobre o Diddy, né? E também sobre o Brian Epstein, né? Álcool desmedido, drogas, rebeldia sem causa, funk, ostentação, satanismo, etc, né? Bom, a ideia é levar o jovem a questionar o status quo, o sistema degradando a própria vida. O ponto principal desta agenda, nós sabemos, é destruir a instituição da família, a instituição promovida em grande parte. A família ela vem da tradição católica, dos sacramentos católicos. Bom, é preciso ficar fora da influência desses modismos, né, de fã-clubes, de idolatrias diversas, inclusive essa idolatria perpetrada na maioria dos templos, né, entre aspas, né, de hoje em dia, né? Bom, continuando, veja, o Comitê dos 300 ele encarregou o Instituto Tavistock, que é sediado em Londres, de esboçar um plano para atingir os objetivos da engenharia social que eles precisavam promover nas massas humanas. Veja, o Instituto Tavistock, por sua vez, encarregou o Instituto de Pesquisas Stanford, que eu já falei no vídeo de ontem, de assumir esse trabalho nos Estados Unidos, sob a direção do professor Willis Harmon. Esse trabalho, mais tarde, veio a ser conhecido como The Aquarian Conspiracy, Personal and Social Transformation in Our Time, né? A conspiração aquariana, a transformação social e pessoal da nossa era. Possivelmente eu faço um vídeo para mostrar essa tal agenda aí aquariana, né? A grosso modo, o modus operandi do Comitê dos 300 é evitar ao máximo que os povos do mundo decidam o seu próprio destino. Como? Fomentando crises após crises e depois manipulando essas crises. Basicamente é isso. A grosso modo você pode definir desta forma. Veja, e em 2008, através da impressão desenfreada de dólares e do financiarismo aplicado à população dos Estados Unidos, tivemos a crise econômica imobiliária, iniciada em outubro de 2008. Isso foi bastante desmoralizante aí para vastas parcelas da população dos Estados Unidos que passaram a viver da assistência social desde então, né? No caso dos Estados Unidos, existe mesmo um órgão para o gerenciamento de crises, chama-se FEMA, Federal Emergency Management Agency, Agência Federal de Gerenciamento de Emergência. O John Coleman mesmo foi o primeiro pesquisador a revelar a existência da FEMA em 1980 e existem aí muitas coisas estranhíssimas, né, nas ações que a FEMA realiza lá nos Estados Unidos. É muito comum, é até banal, vamos dizer assim, a influência do Comitê dos 300 no rock and roll, né? O sucesso desmedido de grupos, que inclusive podem criar canções de qualidade estética e literária inegável, por exemplo, como os Beatles, por exemplo. Mas veja, há muito mais por trás dos Beatles do que o que se imagina, né? Uma hora eu vou abordar melhor esse assunto dos Beatles, né? Veja, os Rolling Stones se tornaram verdadeiramente bilionários, né? Mas existem vertentes fomentadas pelo Instituto Tavistock de gêneros, digamos, alternativos, como, por exemplo, para dar um exemplo bem ameno, né, bem ameno, Kiss. O Kiss é uma banda de rock cujo nome significa beijo, Kiss, mas que em realidade significa Knights in Satan's Service, cavaleiros a serviço de Satã, né? O uso do grito, né, vindo das profundezas, né, e a estridência natural das notas agudas, as notas blue no solo de guitarra, por exemplo, visam a criar um ambiente que ressoe como as profundezas do inferno, né? Nem precisa dizer que a garotada adora isso daí, né? E se sente assim transgredindo o sistema, quando na verdade está sendo movida por interesses que sequer ouviu falar. Veja, e eu não estou aqui condenando o rock and roll, não. Pelo contrário, eu ouvi muito rock, e muito rock bom, né? Principalmente o rock progressivo, né? Que fui daquela época do rock progressivo, né? Estou falando aí do uso do rock como um fator de desestabilização social e sempre associado a drogas, sexo livre, e toda aquela loucura, né? Aquela coisa enfim, vocês sabem bem do que se trata, né?
O fundamentalismo religioso é muito utilizado pelos engenheiros sociais aí da elite satanista. Uma das piores manipulações, hein? Talvez a pior, a mais nefasta de todas, é fortalecer o potencial imperialista, belicoso e colonialista aí do país sionista, né? Todos sabem qual é esse país, né? Nesse caso, a agenda sionista vende a falsa ideia de que os judeus são o único povo eleito de Deus, que a terra prometida é somente para este povo. É claro que isso é uma manipulação religiosa. Com isso, né, eles conseguem grandes volumes de dinheiro enviados de praticamente o mundo todo. A verdade sobre esta agenda é algo muito sinistro. Consiste em criar uma guerra fratricida entre judeus e árabes, que na verdade são povos irmãos, são povos semitas, são povos de mesma origem. Importante dizer que a máfia Khazar, a principal criadora do sionismo, sequer é constituída por judeus verdadeiros, mas descende aí do povo Khazar, turco-mongol, oriundo da antiga Khazaria, né? Que eu já fiz vários vídeos sobre esse tema, e que usurparam a condição judaica para si, criando grandes manipulações. Inclusive o Holocausto nazista, uma vez que banqueiros Khazares financiaram a ascensão do Partido Nazista e também exploraram o trabalho forçado nos campos de concentração nazistas. Outro ponto: muitos políticos que enviam grandes quantias para Israel acreditam na cultura judaico-cristã e creem erroneamente que a causa de Israel, país criado pela ONU, é uma causa religiosa. Veja, é uma causa de dominação geopolítica, imperialista, colonialista, militarista. Né? Para que querer dar um cunho religioso, algo que é claramente imperialista e colonialista, né, e sionista? Outros pontos fundamentais do Comitê dos 300. Bom, então, esses pontos fundamentais do Comitê dos 300, que é justamente a terceira parte do vídeo, né? Exatamente, pessoal. Vai ficar bastante longo, hein? Aí são um, dois, três pontos e depois eu faço toda. Vou deixar para amanhã. Vocês vão aproveitar bastante essa série que eu estou fazendo, então que vai ser provavelmente com 3 vídeos. Esse aqui está com 27 minutos. Eu vou depois, então, abordar no terceiro vídeo, que vai ser amanhã, os pontos fundamentais do Comitê dos 300. Vou adiantar já o assunto para vocês. Ó. Muitas dessas metas, naturalmente, não foram atingidas, né? O Comitê dos 300 está tendo uma grande resistência das nações, dos povos, né? Sobretudo por causa da ascensão da China, da Rússia. Vocês já imaginam quem é que está melando aí os planos da elite satânica, né? Depois eu vou falar um tanto sobre o Clube de Roma, a dificuldade que as pessoas têm de aceitar esse governo global. Vou falar também sobre o Bilderberg, o Clube de Bilderberg, o Instituto Tavistock, falar sobre as emissoras e redes de televisão que pertencem à elite. Bom, enfim, vai ser mais um vídeo aí que vai ficar para amanhã. Pessoal, agradeço então a presença de todos. Divulgue aí, se vocês puderem, dar o like, seguirem o canal. Se puder divulgar nas suas redes, o canal não é mais monetizado. Então, a única maneira de ajudar o canal, e eu não fiz o canal com a finalidade de viver do canal, de ganhar dinheiro, nada disso. Eu fiz pela necessidade que eu tenho de pesquisar esses assuntos. Vocês sempre terão o blog lá com todos esses assuntos. Se algum dia o YouTube resolver tirar do ar o meu canal e os vídeos se perderem, eu não vou ficar salvando todos esses vídeos, pessoal. Todos os conteúdos estarão lá no meu blog, né? Só que não terão mais na forma de audiovisual. Então eu espero que o canal continue normal, do jeito que ele está indo aí. As pessoas têm me incentivado aí, nossos seguidores. Os comentários são muito bem-vindos. Alguns temas me foram pedidos aí de ontem para hoje, então eu já vou colocando aí no meu rol de temas preferenciais aí, porque a nossa intenção é atender sempre os nossos seguidores, que é a pessoa mais importante que nós temos aqui, são as pessoas que nos ouvem e compreendem a nossa intenção, né? Que é de lançar luz sobre os temas, por mais complicado ou por mais tenebroso que possam ser esses temas, porque se o nosso objetivo é lançar luz no fim do túnel, o quê? Porque o túnel está escuro mesmo, ok? E não é porque o ser humano ele vive, existe o lado da luz e existe o lado das trevas.
Essas duas coisas coexistem na realidade humana, né? Ok, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Vamos em frente. Maiores descrições aí, está na descrição do vídeo. Querendo ajudar o canal na forma de Pix. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.